O que é pior na infidelidade conjugal? Quando você descobre que o teu parceiro, tua parceira te traiu. O que é pior? É saber que ele fez só sexo, mas sem envolvimento afetivo? Ou é saber que ele ou ela, né, estão apaixonados, mas não há sexo? O que O que parece ser, entre outras coisas, mais um dos pontos mais contundentes, né, que nós ouvimos em consultório, é a mentira. Olha, tudo bem, se tivesse me contado, se tivesse dito, mas ela mentiu, ou ele mentiu. Parece então que essa ideia, né, da mentira, ela provoca um abalo, independentemente do que eu havia comentado no bloco anterior, do afeto no Brasil. A mentira, invariavelmente, em qualquer circunstância que seja, ela provoca uma descoberta horrenda. Ela denuncia que você se relaciona com um ator, que você se relaciona com duas pessoas ou com uma pessoa que você não sabe quem é. Um sujeito que finge a verdade. E acho que um dos pontos mais cruciais nessa descoberta é a perda da confiança. Esse é um dos aspectos. Perder a confiança e a admiração em alguém que você pensava ser de uma forma e acaba mentindo, escondendo isso, e um dia você descobre. Antes tivesse dito, normalmente, essas pessoas comentam assim: no entanto, será que você suportaria essa verdade? Mas um outro ponto, né, que trágico a respeito da descoberta da infidelidade é saber que você foi trocado por uma outra pessoa, que você não é a escolhida ou o escolhido. E isso, na sociedade dos indivíduos, na sociedade onde o valor máximo é a individualidade, numa sociedade onde o amor-paixão é tudo para milhões de pessoas apaixonadas, você descobrir a infidelidade, o efeito é uma grande decepção, ao saber que existe um outro que é melhor do que você, que é mais atraente do que você, que é mais interessante do que você. Isso parece destituir, demolir toda essa construção da individualidade e das juras de promessas de amor que os casais apaixonados fazem no amor-paixão. Mas por que as pessoas traem? Elas traem porque há uma crise no casamento? Ou elas traem porque isso é uma questão pessoal, né, do indivíduo? Bem, ninguém duvida que o sexo é um dos aspectos fundamentais que levam à infidelidade. Mas vimos também no bloco anterior que muitas vezes o sujeito se sente traído sabendo que o outro não transou com um parceiro ou parceira, que não tem um amante, mas que faz confidências da vida particular para uma mulher. Por exemplo, um homem casado sai com uma mulher para contar da sua vida afetiva, amorosa, mas não transa. Então, nem sempre o sexo, né, ele é o motivo da traição, mas independentemente disso, uma das dimensões da infidelidade é quando os casais vivem há muito tempo e um dos dois vai mudando sem que o outro perceba. E em um dado momento, esse sujeito, esse cônjuge que se modifica e ele passa a olhar a sua mulher, por exemplo, para citar o gênero masculino apenas, ele passa a olhar a sua mulher como uma
entidade já estranha, diferente, do qual não há muita conexão com a linguagem, entendimento. Então esse sujeito acaba produzindo uma necessidade de encontrar uma dialogicidade, uma correspondência com essa nova identidade que esse sujeito, a partir das mudanças longas, passa a construir. E muitas vezes o outro cônjuge não percebe que o seu parceiro mudou, a sua parceira mudou tanto que ele precisou encontrar alguém, um outro interlocutor, para que ele possa falar com esse personagem novo que habita a sua própria interioridade. E muitas vezes, nesses casos, o sujeito não quer a amante. O amante, ele apenas quer um confidente, um interlocutor. E também é possível, né? É possível acontecer, e com muita frequência, em dados contextos, onde o sujeito ama a sua parceira, o seu parceiro, tem um sentimento profundo de amor, mas tem um desejo erótico por outra pessoa. Como os especialistas percebem, né, essa situação da infidelidade conjugal? No passado, né, a infidelidade era considerada um pecado. Aliás, é o único pecado na Bíblia que tem duas punições. Uma por pensar, só por pensar, e a outra por fazer. Mas nós vimos uma transformação moralizadora e psicologizante a respeito da infidelidade conjugal. No passado, ela era tratada como um pecado. E agora os especialistas tratam como um problema, né, da relação, um problema do casal. Sexólogos, psiquiatras, psicanalistas, o DSM, o diagnóstico de transtornos mentais, né, vê como um problema. E levam isso à psicoterapia de casal, e os psicólogos então indagam isso, dão um diagnóstico. A Esther Perel comenta isso, dizendo que do pecado, né, da visão religiosa, nós temos uma visão agora científica do pecado para o diagnóstico. Então, cria-se uma situação muito curiosa, né? Nós vemos, por exemplo, o sujeito quando furta algo, rouba, ele diz que tem compulsão, que ele é cleptomaníaco. O sujeito quando agride o outro diz que tem compulsão, ele não consegue controlar a violência. Então esses diagnósticos muitas vezes eles servem para assim justificar, como a Esther Perel, por exemplo, comenta quando um homem diz que traiu sua esposa, e ele diz que ele é viciado em sexo. Aí ela comenta: você não consegue mais ser um canalha, precisa de um diagnóstico. Então, há uma espécie de blindagem, né, contemporânea a respeito desse problema. E, na realidade, uma das conduções à infidelidade conjugal é o fato de nós vivermos uma sociedade profundamente sexualizada, as exigências da sexualidade, né? Esse impulso sem nome, como dizia o Foucault lá no século XVIII, passa a se proliferar em todos os setores da vida. Aí nós temos os sexólogos, os transtornos, os desvios de sexualidade, os psicanalistas que pedem para você falar mais sobre a tua sexualidade. E nós somos assediados em todos os sentidos, nas novelas, o estímulo à sexualidade, à vida erótica. Os casais perguntam para os especialistas como é normal o número de vezes que você tem que transar. Então você tem que ter desempenho, os homens têm que estar sempre em ereção, sexo é vida. É evidente que isso produz um inferno, que é o calor do sexo, que é o pecado. O inferno é o calor do sexo. Então estamos todos assediados por isso, por uma sociedade profundamente
sexualizado e o sexo, sexualidade e sexo são diferentes, a sexualidade colou em nossa identidade, né? Quem não tem sexualidade não é normal, isso que dizem alguns especialistas. Chegamos a esse ponto absurdo da nossa vida. Bem, é possível perdoar a infidelidade por uma pedra e dizer, olha, vou pôr uma pedra nisso e começar tudo de novo? Não, não é possível isso. Negar um fato não destitui, não elimina a realidade desse fato. Agora, o que é possível fazer é entender o significado, né? O que significou essa infidelidade? Por que essa pessoa buscou outra? Entender isso com profundidade. Ninguém aceita sem entender algo. E mesmo entendendo, não necessariamente estou dizendo que é possível aceitar. Mas a única saída possível para uma superação, se esse casal pretende conviver com isto, a única saída é escancarar isso de uma forma profunda e verdadeira. O significado que teve isso, o que essa outra pessoa tem que falta nessa relação, é um problema da relação ou é um problema único, exclusivo daquele indivíduo, ou não é um problema, é apenas um fato que ocorreu e que gera um impacto e um sentimento. Mas enquanto isso não for entendido e discutido, não se pode perdoar. É possível então começar de novo, desde que se tenha coragem para falar da sua própria verdade. Mas pergunto, quem ousaria, quem teria essa coragem de falar abertamente sobre a sua verdade? Veja que a infidelidade, ela é um jogo perigoso, é claro que ela nos persegue. A traição, a infidelidade, elas representam uma transgressão. Se tivéssemos que dar uma palavra final para isso tudo, é uma transgressão. Mas eu pergunto se quem não sente um prazer de se sentir perseguido pelo fascínio, pela emoção desse prazer tão forte, às vezes perseguido pelo perigo. É curioso pensar que relação existe entre a infidelidade de um adulto e o comportamento de uma criança. Quando criança, o que nós desejamos com intenso vigor e prazer? Quebrar regras, transgredir, não obedecer horário, quebrar as exigências dos adultos, furtar. As crianças furtam as coisas. Elas escondem algo. Desobedecer à ordem vertical, desobedecer à ordem do adulto, estabelecido ou por um outro que não seja o adulto. As crianças desejam muito fazer coisas escondidas. Comer um doce delicioso antes do almoço, sem contar para ninguém, principalmente para a mãe e para o pai. Brincar de esconde-esconde, de mentira e verdade, de delatar e não delatar. E o prazer de guardar segredos. Que delícia é você, quando criança, ter um segredo que você compactua, divide apenas com um confidente. O seu confidente que você confia, claro. E que você tem a sensação de que o mundo inteiro não sabe aquilo que apenas você sabe. Mentir, mentir, mentir. As crianças mentem. Mentem para os adultos, mentem para os pais. Há um fascínio muito grande, nós adultos mentimos todos os dias. Criamos um ator dentro de nós. E assim as crianças também fazem. Elas contam uma história fictícia, às vezes pura fantasia, mas às vezes uma mentira, e muitas vezes uma mentira intencional, pela satisfação de poder ter esse segredo só para ela, ou pelo controle sobre o outro. Mas eu pergunto se nós, adultos, quando traímos alguém, também não estamos repetindo exatamente aquilo que quando criança fazíamos.